Bem-vindos a mais um Viagem Interior. Nesse episódio, que faz meses que eu tô aí alongando para poder fazer um vídeo pra cá. Mas eu espero que todos compreendam. Queria começar logo mostrando pra vocês isso aqui. Você sabe o que é isso? Isso é uma bituca de cigarro. Isso é uma bituca de cigarro que eu acabei de fumar. Há muito tempo atrás, na verdade, algum tempo atrás, eu venho a parar de fumar. Depois de várias tentativas, várias medicações e tal, eu venho tentando parar de fumar. Só que ultimamente, por conta de algo chamado frustração existencial, que é exatamente o tópico desse vídeo, eu venho fumar. E vocês vão entender por quê. Antes de começar o episódio, eu gostaria que você, por favor, se inscrevesse no canal, seguisse as redes sociais do canal e desse o like. Realmente isso vai me fortalecer muito para poder trazer mais conteúdo para cá. Por isso que eu não vinha trazendo anteriormente. Hoje eu queria falar para vocês sobre a questão da frustração existencial. Como eu comecei aqui no início do vídeo, como eu falei no início do vídeo, essa bituca de cigarro tem a ver com isso. Que é referente à solidão. Eu tava muito inculcado referente à solidão, eu tava com a cabeça a mil referente a isso. Eu não sei o que fazer, sabe? Eu fico com esse negócio de dependência, talvez uma dependência emocional muito forte das outras pessoas, de grupos, de aceitação social, de até um certo ponto, digamos assim. Cara, me vem à cabeça uma questão totalmente humana, que é... Nos nossos primórdios, os Homo sapiens e tal, se você não tivesse amigos e se você não tivesse em rebanho, você morria de fome. Você não conseguiria ter arma suficiente para caçar e para conseguir sobreviver. Vocês sabem que muitas coisas da nossa vida vêm com DNA dos nossos ancestrais. E aí a gente começa a entrar dentro de uma questão de colapso mental, inclusive por não conhecer a nossa própria história. E aí acontece isso. Acontece colapso. Vários colapsos. E, porra, uma das coisas que eu mais venho analisando é que talvez a questão da solidão seja extremamente natural do ser humano. Extremamente natural. De não se sentir bem em estar sozinho, de não se sentir bem em estar... e não estar em nenhum tipo de vinculação social, vinculação social que eu falo tribos sociais, tribos urbanas ou qualquer tipo de coisa assim, porque falta um identitarismo para a pessoa se identificar com aquilo ali. Apesar do identitarismo forte e fudido, como a gente vê por aí, ser uma coisa que vai destruir a sua vida, que vai fazer com que você seja totalmente desprezado, sabe? Se for uma coisa sem nenhum fundo de algum tipo de viabilidade através de algum tipo de estudo. E também pegar apenas conceitos de algum lado e não estar aberto para diálogos para pegar conceitos do outro. E eu não falo isso apenas na questão religiosa, ideológica, política, partidária e tal. Eu falo isso no contexto geral da nossa vida. Se a gente pega apenas um lado da nossa vida e a gente começa a estudar aquilo e a gente só aceita dados daquilo ali e tal, existe uma coisa chamada alienação. E a alienação ela pode acontecer não recorrente apenas a terceiros que alienam a gente, mas pode acontecer referente a nós mesmos, que procuramos conhecimento apenas dentro da nossa própria bolha existencial. E é evidente que há de se haver uma observação aqui, a gente coexiste dentro de bolhas. Não tem como você existir socialmente se você não estiver dentro de uma bolha. Seja ela religiosa, de determinados objetivos, de determinadas coisas, hobbies, tal, que você faz. Eu com essa análise que eu venho fazendo, eu me pergunto o seguinte: nós conseguimos superar a solidão? Porque se eu parto do pressuposto que os nossos antepassados não conseguiam sobreviver por conta que, se estivessem sozinhos, na verdade,
por conta da questão de conseguir caçar, de conseguir se manter, de conseguir mantimentos, agricultura, e etc, 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 e se vincular na sociedade. Talvez a gente consiga viver em solidão. Eu trago para vocês essa questão. A frustração existencial, para mim, ela é mais do que a solidão. Ela é muito maior do que a solidão. A solidão, ela pode ser baseada até em quem tem muita vida social ativa. Ou vocês nunca tiveram um amigo, ou vocês talvez tenham sido essa pessoa de estarem cheio de pessoas ao seu redor. Você tem uma vida social ativa e tal, de ir para algum canto, finais de semana, fazer rolezinho e tal, e se sentir só. Sentir aquela angústia existencial fodida, sabe? Na sua cabeça. Por quê? Porque quando a gente vai precisar de determinadas ajudas e tem coisas que a gente não consegue colocar para fora para qualquer pessoa, a gente acaba entrando dentro de um estado de solidão. Porque o significado de solidão pode ser que você tenha essas pessoas ao seu redor, que você seja lotado de pessoas no sentido material, social e etc, onde você pode beber, onde você pode fazer o que quiser ali com aquelas pessoas nos rolês, não o que quiser, evidentemente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O estado de solidão que você coloca como significado absoluto é o estado a qual você não consegue sair da sua própria mente, conseguir falar sobre tudo que você sente. E levando em consideração esse segundo estado, desconsiderando status sociais, materialismo e essas outras coisas, na verdade, a gente vai entrar naturalmente em um estado de solidão. E isso é muito fodido. Porque por mais que o cara seja ignorante pra caralho, por mais que o cara não queira pensar sobre a vida, vai chegar um momento em que a solidão vai bater na porta dele e ele vai pensar: por que meus brothers não estão aqui comigo? O que aconteceu? Porque eu tô sem a minha moto e eu tô sem dinheiro, por exemplo, e não tem ninguém pra dar um rolê comigo. Então, vai acontecer em algum momento. Eu tenho um exemplo na minha família que é meu pai, sabe? Meu pai era rico pra caralho. E aí ele ficou pobre, ficou doente, e depois de 50 e poucos anos, mais de 55 anos, foi que ele foi entender que ele estava em um estado de solidão absurdo na vida dele. E quando ele estava com esquizofrenia, quando ele está hoje com esquizofrenia psicótica. Então, vai chegar um momento na sua vida em que você vai perceber que, na verdade, companhias momentâneas, elas desaparecem. Ou você se ajuda e procura novas amizades, e saiba de uma coisa: quanto mais amizades você tem, mais possibilidades dessas amizades acabarem e as outras amizades novas ficarem no lugar delas. Então isso pode ser um fator humano, pode ser. Eu não sei verdadeiramente. Tudo que eu falo aqui não é verdade absoluta. Tudo que eu falo aqui são reflexões. Se você quer saber se é verdade absoluta, esteja convidado para um bate-papo e um estudo sociológico sobre tudo isso. A questão toda da solidão é que eu, por exemplo, eu superei esse estado de solidão. Porque todos os meus traumas, eles tinham alguma ligação em estar sozinho. Mas hoje eu faço muita coisa sozinho. Hoje tudo que eu quero fazer para poder conseguir sobreviver minimamente, eu faço sozinho. Porque ao mesmo tempo que eu consegui sair da solidão, nesse sentido de se sentir angustiado e tal, por não ter essas pessoas e tal, por mais que ainda exista essa angústia, porque, porra, tem vezes que a gente se pega e a gente tá muito cansado de só pensar, só estudar, e no final das contas não ter um tipo de gozo existencial, sabe? No sentido social mesmo, de só ir falar besteira, só conversar bobagem mesmo e tal. Então, e sinceramente, a utilidade dos seus amigos, ela não tá ligada a um romantismo absurdo de o amigo, aquele que tá ali, não sei o que, pra puxar a mão e tal. Talvez tenha, sim, esses são amigos muito mais acima, mas amigos normais, dentro de um estado normal, são mais aquelas pessoas para você usar elas e elas te usarem. Isso no bom sentido. É mais no sentido de os teus amigos, eles estão ali para se saciarem
nesse gozo social que é sair e ter experiências, novas experiências da vida e adrenalina e fazer coisas que você diga, nossa, eu não acredito que fiz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, saiba que é muito difícil encontrar alguém que vai te compreender. Na verdade, talvez não tenha ninguém que vai te compreender, essa é a verdade. Porque as pessoas, elas... Por exemplo, pode chegar uma fruta nova no maior hortifruti da tua cidade. E tu chegar lá e dizer, porra, essa fruta é boa pra caralho. E chegar 3 amigos, 30 amigos, foda-se o número. Mas chega essas pessoas e dizem, não, essa fruta é péssima. Só que chega mais um e diz, essa fruta é boa. Então, tipo, as pessoas não conseguem compreender que você não gosta daquela fruta. E imagina compreender todos os seus pensamentos e saber como você está se sentindo. Eu já passei por momentos da minha vida onde ter uma amizade era simplesmente o fato de você sair, dar um rolê e se divertir e desopilar um pouco da vida. E talvez esse seja o maior significado de ter amizades. E não seja o significado de amigo é aquela coisa romântica, absurda, que vai te pegar na tua mão quando tu estiver precisando, que vai te compreender, que é teu psicólogo, teu psiquiatra, porra, teu médico, teu tudo. Não, cara, isso vai acontecer com pessoas especiais. Essas pessoas especiais e específicas, elas vão morrer. Ou então, se elas não morrerem, você vai morrer. Beleza, pode acontecer raramente de existirem pessoas que te mantenham-te na tua vida por muito tempo. Mas isso é bem complicado de acontecer. Mas esteja preparado para poder saber que talvez você não seja o sortudo desse grande sorteio da vida. Agora, a questão da frustração existencial, ela vai além disso. Além da solidão. E pode ter compreensão absurda sobre as coisas do mundo e tal. Mas a frustração existencial, ela é um sentimento que te domina quando tu se sente uma carta fora do baralho da sociedade, tu se sente jogado no lixo. Tu não vê horizonte pra tua vida, sabe? Tu tá perdido, cara. Tipo, tu se sente em uma coisa onde tu tá fazendo tudo errado e por isso e muitas pessoas fazem isso, que é se auto chicotearem por causa disso. Talvez elas nem estejam fazendo as coisas erradas, mas só não estejam fazendo as coisas normais. E existe uma grande diferença entre esses dois. É um puta problema porque a frustração existencial te leva a crer na tua inutilidade absurda. É como se tu realmente tivesse as tuas liberdades usurpadas. Imagina, tipo, tu não ter a liberdade de ter um amigo, tu não ter a liberdade de ter uma namorada, tu não ter... Sabe, as pessoas começarem uma coisa, digamos que um atentado social, podemos colocar assim, talvez, não sei, isso é muito forte. Mas vamos colocar assim, um atentado social contra a tua vida, a qual elas dizem, tu não vai andar com aquela pessoa, porque tal pessoa fala sobre tal doença. Então essa tal pessoa que está falando sobre tal doença, ela vai logo falar sobre essa tal doença e tu vai começar a ficar doente. Sabe, existe muito. Tu não vai andar com aquela pessoa e tal, porque ela se veste de tal forma. Logo, tu vai começar a se vestir também de tal forma, e tu vai começar a ser mais rebelde, etc e tal. Então, existe muito esse lado mais conservador dos pais, de crianças e tal. Talvez você que esteja assistindo isso aqui seja pai, seja mãe. De simplesmente usurpar a liberdade do seu filho, de ter amizades, etc e tal, sem necessariamente aquelas pessoas serem pessoas ruins. Aquelas pessoas só não estão num termo comum normativo da sociedade. E isso é a liberdade delas, sabe? Isso é que faz ela se sentir viva. Do mesmo jeito que faz talvez um pai e uma mãe se sentir viva em ter um trabalho, em alimentar o filho, em ver o filho feliz. Do mesmo jeito, aquelas pessoas se sentem libertas e se sentem bem a andar daquele jeito, a falarem daquele jeito, a se expressarem daquele jeito. Inclusive, pelo fato deles serem amigos dela, estão ajudando elas, inclusive, a não entrarem em um estado de solidão absurda que pode levar a essa questão dessa frustração existencial.
Algo que vem acontecendo muito, porque a nossa sociedade no Brasil é muito conservadora e acaba acontecendo isso sem as pessoas tomarem conta do que pode acontecer. E pelo excesso de ignorância, as pessoas não ligarem para o que vai acontecer. E esse excesso de ignorância que acontece também acontece do outro lado, de liberar muito e pensar que qualquer tipo de amizade pode ser liberada e tal. Não, não é isso, não é isso que eu tô falando também. É mais uma questão de analisar, de saber o histórico, de se aproximar da família. Sabe, eu acho que uma coisa determinante para um adolescente, uma criança, é que os pais sejam amigos dos amigos deles. Não necessariamente amigos assim, mas que pelo menos conheçam minimamente a história de cada um. Porque aí vão conseguir compreender-se melhor entre si. Porque, vou te falar, sinceramente, pessoas que não prestam tem pra caralho no mundo. Sinceramente, pessoas que não prestam quando tem se pra trata caralho no mundo. De adolescentes e crianças, os próprios pais muitas vezes falam: meu filho não presta. E aí você já tira as suas próprias conclusões daquilo ali, e você pergunta, e você vê aquilo ali. Se você não está preparado para isso, você não está preparado para ser mãe ou pai. Inclusive, esse é um grande problema, né? Tipo, as pessoas pensam que ser pai e mãe é uma coisa ali e tal, quando vai ver, você tem que praticamente virar investigador, tem que virar psicólogo, psiquiatra, médico e um monte de merda, assim. Um monte de merda não, mas digo no sentido do peso que isso dá. Acaba virando uma merda pra vida das pessoas. Tipo, essa frustração existencial que eu acabei colocando aqui os exemplos de terceiros, mas vamos falar aqui o exemplo da minha vida, por exemplo. Eu sou uma pessoa que estuda muito. Todos os dias eu estudo. Todos os dias eu procuro conhecer a mim mesmo, pelo menos no sentido de saber o que tá acontecendo comigo, sabe? Tipo, por que isso tá acontecendo? E encontrar respostas para isso. Mas o problema de estudar isso é que você tem muito conhecimento, não inteligência necessariamente, mas você conhece quando você faz isso que eu faço, você conhece alguns papos que não são agradáveis socialmente. E aí começa a virar mais uma balança contra ti no sentido de se socializar com as pessoas. Porque, cara, não é fácil socializar com as pessoas falando sobre sociologia, psicologia, filosofia e etc. em uma sociedade a qual eles gostam mais de zoeira e tal, e eu não os julgo, até porque eu também tenho um canal de zoeira, pra quem não sabe, que é o Suburbanos. E eu faço isso exatamente porque a minha vida ela é séria demais. Mas, por mais que você esteja usando uma máscara de zoeira quando você está no seu quarto, você começa a estudar sobre as coisas e tal, para poder compreender o mundo onde você vive, você vai soltar em algum momento que vai ficar sério a parada do rolê, e você vai falar aquilo que você estuda. Porque a troca de amizade também acontece isso de conhecer um ao outro e tal. Às vezes muito mais profundamente do que deveria. E aí acontece que você solta muito sobre isso. Isso é normal. Você não deve ficar se lastimando por isso. Eu fiquei muito tempo me lastimando por isso. Eu peguei muito tempo no chicote nas minhas costas. Mas, sinceramente, não adianta. Você não vai mudar isso. É sua essência, é a sua personalidade. A não ser que essa sua essência, essa sua personalidade esteja te maltratando, não há nem motivos para mudar. Buscar conhecimento não é uma questão de ter vergonha de si mesmo, sabe? Mas quando você procura conhecimento, quando você busca, você começa a compreender o que está acontecendo em alguns termos na sua vida e o que acontece na vida de outras pessoas e que pode estar acontecendo na sua. Às vezes só uma resposta não é o suficiente. Por isso que no começo do vídeo eu falei, não busque estudar apenas usando um lado. Porque você tem que entrar em uma certeza de que aquilo ali é a provável resposta, sabe? Tem uma probabilidade maior de ser uma resposta definitiva sobre o que você procura conhecer. Mas enfim,
você vai acabar soltando sempre que você estuda. Mas, e aí? Eu vou parar de estudar? Não. Eu vou parar de buscar conhecimento para me conhecer, para ajudar as pessoas? Não. Em um sentido cristão, inclusive, a gente pode colocar que você está passando conhecimento assim como Jesus pediu para você fazer. Mas, no final das contas, você tem que entender que, porra, e eu também tenho que entender isso, sabe? Eu martelo muito isso na minha cabeça. É que, às vezes, a gente coloca como se o mundo girasse ao nosso redor sem a gente nem perceber. E é fundamental tirar isso. É fundamental ligar o foda-se. Mas não é fácil. É pior ainda quando a frustração existencial trata-se desse descarte social, dessa questão de se sentir descartado socialmente, dessa questão de se sentir um lixo. Não porque você é um lixo, mas se sentir assim, porra, hoje eu queria pelo menos sair pra, sei lá, experimentar uma cerveja com um amigo meu, e eu não tenho esse amigo meu. Você vai lá, sai só e tal, e você não se sente completo. Porque para algumas pessoas é totalmente compreensível o fato da solitude. Agora, a questão de uma solidão permanente, assim, a qual você não esteja adapto à solitude, e que por mais que você esteja há anos tentando ligar o foda-se, você não liga o foda-se, é evidente que essa dor de estar sozinho vai bater. E aí é que vem o cigarro. Aí é que vem a cerveja, aí é que vem a tarja preta, aí é que vem todo um anestésico que seu corpo procura para que você, sabe, saia um pouco dessa linha racional a qual até Nietzsche criticava muito. Eu não vou lembrar agora se era referente, eu acho que era referente a Platão, ou era questão da aristocracia, mas ele criticava muito isso, ele criticava muito racionalismo excessivo. Porque realmente vai ter coisas na vida que não vão ter respostas e ponto. Não vão ter, ainda não tem tecnologia e etc e tal. Mas no final, cara, o que rola é que eu sei que tu é rebelde, eu sei que tu vai querer, rebelde não no sentido ruim, mas no sentido de querer cada vez mais conhecimento daquilo. Mas eu vou te contar, vai chegar um momento que tu vai precisar de um anestésico. Vai precisar desse anestésico. Já que tu não consegue esse anestésico socialmente, tu vai acabar indo pro medicamento, pro cigarro, alguma merda assim. Algum vício. Eu ouvi o Pondé, inclusive, falando referente a isso sobre quem atua na filosofia de alguma forma, não deveria ter algum tipo de vício, mas eu não vou lembrar necessariamente o que ele falou, mas me veio à mente aqui. E cara, o grande problema desses anestésicos é que eles são viciantes. E o grande problema é que às vezes você apenas está no local errado. Porque existe turma pra tudo. Cara, tem psicopata, tem estuprador, tem abusador, tem pessoas que são desgraçadas, sabe? E que tem seu grupinho, sabe? Não é porque você pensa fora da caixa que você não vai encontrar outras pessoas que pensam fora da caixa. Mas saiba que às vezes quando você não está encontrando o local onde você está, e se você tem condições de sair do local onde você está, saia desse local onde você está. O local, ele remete muito a nós, cara. Se você está num local ruim, onde essas pessoas não falam sua língua de determinada ótica, sai desse local. Eu, por exemplo, se eu tivesse condições, eu já estaria longe daqui. Eu não tenho condições. E eu tenho que estudar um método de criar um sistema dentro de um sistema falho. Extremamente falido, extremamente corrompido, extremamente desgraçado. E aí é que entra outras questões de estudo. E aí é que entra de novo o cigarro. Entende? Olha, a bituca de cigarro é importante pra caralho aqui. Se concentra na bituca de cigarro. Ela é a representatividade de
de uma fraqueza, talvez, mas ao mesmo tempo, ela, por um outro lado, por um outro ângulo, ela representa a lucidez de saber que é necessário algum anestésico. Senão a ansiedade toma conta, senão a depressão toma conta, senão qualquer outra coisa vai tomar conta. Eu não tô falando pra você procurar esses anestésicos. Eu tô literalmente dizendo o quão é ruim ter esses anestésicos na vida. Eu tenho todos esses que eu mencionei. Não a parte do álcool, pelo menos ainda. Mas eu também vejo que eu sou ser humano. E o ser humano, ele não é apenas um. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui em matéria, nós precisamos estar bem materialmente, mentalmente, para estar bem espiritualmente. E o espírito fraco não consegue fazer porra nenhuma. Logo, a gente precisa estar bem nesses 3 vínculos, e a gente precisa estar alinhado a isso. Então, tipo, quais são os anestésicos que a sociedade usa, que é muito notório e é mais comum? É a religião, sei lá, porra, eu uso a música também como anestésico, eu uso esse podcast como anestésico, porque nada disso me dá dinheiro no local onde eu estou. Isso é um dos motivos das quais eu saí daqui. A qual eu sairia daqui. Tô matando português. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a total lucidez da merda que eu tô fazendo. Aí pode me perguntar, então por que tu não muda isso? Porque existe uma questão de biológica e existe uma questão a qual não tem como eu controlar. Eu já tentei vários caminhos. E a gente é carne fraca, a gente cai em tentações muito fácil. Então, mas cara, se você consegue fazer alguma atividade física, começa a fazer ela como anestésico. Busca a música, busca hobbies que talvez a tua cidade tu consiga encontrar. Busca a internet para encontrar professores assim à distância e tal, em alguns aplicativos de curso. Mas busca algum anestésico para tu não chegar nisso aqui. Eu tô falando principalmente para quem pensa muito igual a mim, para quem sempre tá pensando. E o pior é que eu, por exemplo, eu penso muito, e quando eu encontro uma resposta que não me, a maioria das respostas não me saciam. E quando ela me sacia, eu vou atrás da resposta, por que aquela resposta me saciou. Por que o limão é verde? Sabe? E aí eu procuro e aí eu encontro a explicação do porquê o limão é verde. Só que eu fico perguntando, mas por que ele chegou a esse ponto? Entendeu? E existem algumas coisas realmente que estão na metafísica, estão na existência de Deus, estão na existência do mundo espiritual, estão em outro âmbito a qual nós não conseguimos alcançar e nós não alcançamos. Enquanto nós não alcançarmos, a gente deve ficar com mais lógico possível. E eu não falo sobre religiões, eu falo sobre crença. Imagina se todo mundo vivesse nesse pensamento turbinado, e como estaria a sociedade sem a religião e tal. Não estou dizendo que a religião é salvação, estou dizendo que ela é um ópio, igual Marx falava, né? A religião é o ópio do povo. E é verdade, afinal das contas é verdade. Mas, ao mesmo tempo que é verdade, é necessário. E aí a gente fica, se a gente for analisar, todos nós temos o nosso ópio, todos nós temos a nossa forma de nos sentirmos menos pesados. A questão é, o que está sendo levado com isso? Enfim, eu vou finalizar falando o seguinte, que às vezes alguém busca muito conhecimento e acaba virando um ideal repassá-los. Por isso que a gente entra dentro de uma frustração existencial quando a gente não consegue passar eles para frente. Eu conheço várias pessoas de vários perfis, e essas pessoas elas têm algum tipo de meio de comunicação para passar o conhecimento que elas têm. Porque se elas não tiverem e ficar com aquilo apenas para elas,
vai ficar aquele local onde poderia entrar novos conhecimentos, ele está ocupado. Então é necessário descarregar para encher depois. E depois descarrega e enche, descarrega e enche. Talvez a vida seja uma grande flutuação disso. O Amor Fati do Nietzsche fala isso, né? Que a vida é além do bem e do mal. Talvez, pelo que eu entendi, pela ondulação entre bem e mal. Ou seja, não dá nem pra necessariamente a gente especificar o que é. Se é bem ou mal. Que é uma oscilação tão grande, todo momento, todos os dias é uma coisa diferente, todos os dias é bom, ou todos os dias ou é bom ou é mal. Enfim, busquem conhecimento, não sejam idiotas, não, mas também busquem seus anestésicos de forma mais saudável possível. Busca fazer academia, eu vejo muitas pessoas que fazem muito. E a questão da frustração existencial, ela não vai te atacar. Se você se sente bem consigo mesmo, se você consegue fazer, sei lá, uma banda, se você consegue tocar numa igreja, se você consegue fazer algo que não vai te destruir aos poucos, essa coisa ela pode te ajudar muito, muito, muito mesmo. E por mais que a solidão, nessa análise, ela seja um fator humano, a frustração existencial ela não é. Ela é algo que é consolidado por todo um fator sistemático. E esse fator sistemático, eu já deixei claro. Se você não consegue sair dele, faça o seu próprio sistema. Esse foi mais um Viagem Interior.